E o nosso convidado nessa virada de página é o autor do livro que sorteamos hoje para vocês, o André Rogal. Ele é jornalista, escritor, autor do livro Marketing Jurídico Digital, Conceito e Prática. André, bem-vindo ao programa. Bom dia, Maria. Bom dia a todos os ouvintes aí da Transamérica. Conforme já me lembrou a Rosiane Ferreira, nossa ouvinte, você é autor de livro também sobre túneis de Curitiba e não só, também um outro sobre uma rua, né? Rua Cruz Machado, né? Foi bem nessa época do ano passado, faz exatamente um ano, que a gente escreveu sobre a história ali do lado B da noite, né? Esse livro agora é um pouquinho diferente, mais voltado para o mercado de trabalho mesmo. Pois redes sociais, como a gente sempre fala aqui no programa, não são só uma maneira de você socializar com seus amigos e a tua vida privada, mas é uma maneira também de você estabelecer uma boa, e eu diria até ótima, vitrine para o teu trabalho. Algumas profissões, contudo, esbarram em algumas questões colocadas pelas suas associações de classe. Para dar um exemplo básico, por exemplo, os médicos não podem postar ainda no Brasil. Já houve uma liminar concedida para uma médica, depois já foi revogada essa liminar, mas enfim, né? Ainda não há condição do médico postar o antes e o depois de paciente. Só para falar uma coisinha básica, ou seja, aquilo que o Conselho Federal de Medicina entende como promessa de resultados. E creio eu, então, né, que a Ordem dos Advogados do Brasil, também como representante de uma classe, também tenha algumas limitações para aquele profissional da área jurídica que pretende mostrar seu trabalho na rede. É sobre isso mesmo o teu trabalho, né, André? Exatamente. Existe ali o Código de Ética da OAB e também o provimento, que trata exclusivamente da questão da publicidade. E o grande desafio hoje do advogado que tenta entrar aí no universo digital é esse, né? Como é que ele vai se comunicar com o público dele de forma ética, de forma respeitosa, que respeite tanto o cliente dele, né, o alvo dele, o público-alvo dele, quanto também a profissão, né? Essas determinações, elas não servem apenas para limitar o profissional, elas servem para que a profissão também tenha ali um respeito, tenha ali uma postura que demonstre credibilidade, né, de uma forma geral. Então é isso que a gente escreve no livro também, não é só o que não pode fazer, mas o que dá para fazer de uma forma legal, de uma forma respeitosa. E, pois é, como é que você foi parar no mundo jurídico? Eu sei que você é jornalista, evidentemente, mas como é que você enveredou para esse lado? Na verdade, assim, os livros que eu já fiz, aí, Os Túneis de Curitiba, da Cruz Machado, sempre foi mais um hobby, né? Eu fazia porque era algo que me agradava, eu sempre gostei de escrever, mas o meu trabalho mesmo, já há algum tempo, é com marketing digital, e eu presto esse serviço para o escritório da advocacia. Então eu fui vendo que tinha ali algumas diferenças, né? Era diferente você fazer um marketing digital para uma loja de roupas, por exemplo, ou até para um outro prestador de serviços, do que é para um advogado, né? E aí eu tive uma oportunidade de estar escrevendo o primeiro livro sobre o assunto. Já existem livros de marketing para advogado, mas marketing digital ainda não, né? E eu estudo Direito, né? Sou estudante de Direito. Ah, que bacana. Onde você estuda? Eu estudo na PUC. Ah, que bacana. E, então, assim, foi algo que já estava meio que casado com as minhas atividades ali, eu vi uma oportunidade, né? Perfeito. E, olha, eu estou abrindo, assim, algumas páginas aleatórias, aí, por exemplo, você fala sobre várias coisas, né? Criar um site atrativo, o conceito de ferramentas, por exemplo, do design gráfico, de até um perfil. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Sim, eu vou chutando, eu vou abrindo aqui o livro e vou chutando. Como você escreveu, você sabe tudo, né? Vamos lá. Pois é. Então, o advogado que deseja iniciar um trabalho digital, ali, ele tem que ter um planejamento de quais ferramentas ele vai utilizar e trabalhar com afinco nessas ferramentas, né? É melhor você aparecer de forma bem feita e timidamente, começar aos poucos, do que querer se lançar de qualquer jeito, estar ali em todas as plataformas, em todas as redes sociais e fazer uma coisa meio atropelada, assim. Então, nesse livro eu dou ali algumas dicas, né, de como você pode iniciar, quais são os primeiros passos. Acho que para você demonstrar uma credibilidade maior, um site institucional é o início de tudo, né? E você pode estar aí fazendo uma comunicação nas redes sociais também, cada rede social tem sua particularidade. À medida que você vai avançando no teu conhecimento, pode também estar fazendo campanhas, vendo aí o retorno sobre o investimento, enfim, toda essa questão. Que tipo de campanha? Só para entender, aqueles links patrocinados? Google, né? Tá. Uhum. Google Ads. Já algumas aí, seccionais da OAB que permitem, né,
A própria OAB de São Paulo já se pronunciou sobre esse tema, o Google Ads ele é permitido. O Google Ads é aquele, bom, a gente fez uma entrevista agora com a Maria Aves, que escreveu um livro sobre Google, justamente isso, né? Então, sobre o SEO, né? Aquela Search Engine, né? E aí ela estava contando que, na realidade, isso o que é? Quando você digita uma palavra e aparece aquela publicidade no comecinho. Você falou algumas seccionais, porque algumas seccionais não permitem isso? Não, não se pronunciaram. É que assim, toda a questão da publicidade do advogado, no Código de Ética, no provimento que trata da publicidade, eles foram feitos numa realidade muito diferente da que a gente tem hoje, né? Na época, qual que era o objetivo? Era determinar publicidade em jornais, em televisão. A internet ainda não era nem de longe o que é hoje, então ficou uma lacuna aí, né? E aí, o que pode, o que não pode? Porque as nossas regras, as nossas normas, elas são lá dos anos 90, do início dos anos 2000. Como é que essa realidade se aplica agora? É muito diferente, então ainda é um mistério, vamos dizer assim, para alguns advogados, até que ponto o que pode, o que não pode, né? Acredito que aí nos próximos anos vamos ter aí algumas discussões mais profundas nesse sentido, até porque as novas gerações de advogados também já têm levantado essa questão com mais volume, né? Mas, a princípio, tem sido algo que tem sido bem aceito, sabe? Porque quando uma pessoa pesquisa no Google alguma coisa, não é publicidade direta, tá? Você vai estar aparecendo ali como a resposta de uma pergunta que esse internauta fez no Google. É muito diferente do outdoor, de uma propaganda na televisão, por exemplo, né? Bom, e também, sabe, cá para nós, né? Qual é o problema de uma propaganda na televisão? Nos Estados Unidos, por exemplo, o que você mais tem são propagandas. Você vê o mobiliário urbano recheado de propagandas de advogados, por exemplo, de separação, de divórcio, etc. Está ali, está bem claro. Não sei se isso afeta muito o trabalho deles. A grande questão que vai se tratar é a mercantilização da profissão, né? O advogado ele não pode prometer resultado. A advocacia é uma atividade de meio, que você vai discutir alguma situação na justiça, e na verdade isso é muito positivo. Você, de fato, não pode transformar a advocacia ali num produto, mas, claro que você estudando a publicidade de uma forma mais criteriosa, você divulgar um serviço, existem diversas formas de você divulgar o serviço respeitando essa questão da mercantilização da profissão. E vamos à criação de conteúdos, porque aqui quando você fala de LinkedIn, achei bem interessante, né? Você colocar artigos seus, publicá-los e postá-los no LinkedIn, num blog, etc., é uma indicação que você dá ao longo do livro também. Vamos falar um pouco sobre essa produção de conteúdo, que talvez seja nisso que se firme também a tua parte como assessor, né? O que eu gosto de falar é o seguinte: você fazer um site, aparecer no Google, tudo mais, é o primeiro passo, tá? Porque pense que a pessoa lá, o possível cliente, ele entrou na página do advogado, o que ele vai encontrar ali? Será que ele vai ter segurança em estar confiando ali uma demanda para esse advogado que ele acessou a página? Então, o que você deve fazer? Você deve ter uma página que transmita credibilidade, que tenha confiança. E, obviamente, um advogado que tem ali um perfil recheado de artigos, que demonstre o conhecimento dele, que demonstre a bagagem dele, com certeza ele vai sair na frente, né? Você tem que pensar em todas as etapas da decisão ali do internauta, né? Não apenas em atrair ele para a sua página. Evidente, né? Hoje em dia, então, você pensando nisso, o advogado não produz só conteúdo quando ele peticiona ou quando ele faz um parecer. Ele tem que produzir esse conteúdo para o público que ainda não é o seu cliente, é isso, né? E vai ter aí uma comunicação bem diferenciada, né? Porque quando o advogado peticiona, para quem que é o leitor dessa petição, né? Vai ser muito diferente do internauta que está ali na página dele. Daí você fala do juridiquês, é isso? Exatamente. Vamos lá, então. Ele tem que ter ali uma noção de que ele está comunicando para quem, né? É claro que daí vai entrar também aquela questão do SEO, que é a técnica que o profissional do marketing digital usa para fazer com que esse texto tenha ali um ranqueamento bom no Google. Mas o que eu sempre digo é o seguinte: mais do que aparecer, o importante é você aparecer bem, tá? Não adianta aparecer um monte e aparecer de qualquer jeito, vai ser até pior. Então, o que eu penso é que você deve sempre ter ali um site ou uma rede social recheada de conteúdo bom, com uma linguagem adaptada para o seu público, né?
Por exemplo, vamos colocar aqui a questão... Hoje é muito comum marketing jurídico digital na questão da aposentadoria. Muito advogado que lida aí com direito previdenciário está aderindo ao marketing digital. E um site que tenha lá várias matérias sobre aposentadoria, artigos sobre o assunto, vai ser muito mais convincente do que um que só tem ali uma chamada, né? Entre em contato conosco. Enfim, existem várias formas de você trabalhar o marketing digital de uma forma completa, né? E entendendo isso, que você tem que ter uma linguagem acessível àquele público para o qual se destina. Bem interessante. Isso, vai ser uma linguagem muito parecida com a do jornalismo, por exemplo, né? Que tenta comunicar ali com qualidade, mas de uma forma que todo mundo consiga compreender o que está sendo escrito. E esse é André Rogal, portanto, o nosso convidado de hoje, cujo livro Marketing Jurídico Digital, Conceito e Prática faz parte dos nossos sorteios de hoje. E está vendo aonde teu livro, André? A gente ainda não colocou ele para venda nas livrarias este ano, vai começar a ser distribuído ano que vem, o lançamento dele, na verdade, foi em São Paulo, mas já vai estar, a partir do ano que vem, sendo encontrado nas redes de livrarias aqui de Curitiba, né, livrarias de shopping, livraria Cultura também. Perfeito, tá ótimo. André Rogal, nosso convidado de hoje, eu me despeço de você. Obrigada por estar conosco. Até uma próxima. Obrigado, bom dia. Obrigada.